Graças a Deus, a paz do Senhor, estamos começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio, graças a Deus por isso, pela rica oportunidade que temos de mais uma vez estudar a Palavra de Deus, através da revista da CPAD, né? Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2025 e hoje é a lição de número 12, né? Aí nós estamos estudando aqui o nosso tema, em defesa da fé cristã, né? Combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Então são esse o tema e subtema desse trimestre, né? Que já está, hoje é a penúltima lição, né? Sim. Que é a de número 12, são 13 lições, né? E lição de número 12, 23 de março de 2025. E o assunto da lição de hoje, a igreja tem uma natureza organizacional, né? Então é organismo com organização, né? Então esse é o assunto de hoje. O texto áureo diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boas ordens as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros, como te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Né? Então veja aqui, Paulo escrevendo a Tito, né, essa carta pastoral, e ele dando essa ordem para ele organizar aquilo que ainda faltava organizar, né? Então nós vamos falar de organização, então aí é citado aqui esse texto principal, que é Paulo ensinando Tito a organizar a igreja, né? Então, verdade prática, a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, aqui, você vai ver aqui que é um organismo vivo de ordem espiritual. Então, a natureza da igreja é isso, é exatamente você, sabe, representar o reino do céu na terra. Como Deus é organizado, nós também, como representante dele aqui, representar o Senhor com essa organização. E é um organismo. Até nós estudamos na lição aí há pouco tempo, que falava desse organismo vivo que é a igreja, né? É como que seja assim para comparar. Na verdade é comparar com um corpo mesmo. Nós temos o organismo de um corpo, né? Nosso corpo que é organizado, nós temos aí os aparelhos, né? Digestivo, tudo, né? Que trabalha, que a gente chama de organismo. Há um problema no meu organismo, né? Então, assim, que trabalha vários aparelhos organizados para funcionar o corpo, né? Então, assim, trazendo para o natural, assim, também, fora de um corpo, como que seja uma fábrica, né? Também é vários motores e bombas e tudo enquanto ali o que você quiser pensar de chaves de elétrica e tudo enquanto que trabalhem tudo organizado para fabricar uma coisa, né? Então, para isso tem as pessoas que trabalham nessa fábrica, né? Que eles também precisam ser organizados. Então, organismo e organização. Tem a fábrica que é o organismo, né? E tem a organização, que é a empresa que cuida da fábrica, porque são várias pessoas, cada um no seu setor, organizado, porque senão
você deixa um aparelho, um setor daquele parar, aí não vai sair o produto como era para sair. Quer dizer, vai parar toda a fábrica porque teve um setor da fábrica que parou, porque o organizador que estava lá. Então, o que é nós? Nós somos o corpo de Cristo, que funciona dessa forma. E quem organiza tudo é Cristo, que é a palavra de Deus. A gente tem que entender isso aqui, né? Que nós, todo mundo, todos que são crentes, que acreditam na palavra, vai viver a palavra, vai se organizar pela palavra para produzir alma para o reino do céu. Que é exatamente a palavra de Deus é viva, né? Diz em Hebreus 12, né? Versículo 4, Hebreus 4, versículo 12. E também na carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz isso aí. Que a palavra de Deus é viva, né? E permanece para sempre. Então, significa que dá vida, funciona tudo isso, né? Então a gente vai estudar exatamente isso aqui, dessa organização nesse organismo vivo, né? Para funcionar, colocar para funcionar o organismo de Cristo. Exatamente, cada um no seu setor, cada um recebendo as informações, que a cabeça é Cristo, a cabeça do corpo. Nós somos o corpo, a cabeça é Cristo, né? Então, assim, só para a gente entender aqui que tanto tem esse lado espiritual, mas tem o lado humano. Nós somos humanos, não podemos trabalhar no mundo espiritual se não for pela parte espiritual, que é o poder de Deus, né? O combustível disso tudo vai ser espiritual, né? O combustível de uma fábrica aí, vamos dizer, energia, óleo diesel, né? Energia solar, uma coisa assim, tem que puxar essa fábrica, né? Que aí tem umas pessoas que vão trabalhar com aquela energia ali, aplicar aquela energia ali naqueles aparelhos para funcionar. A nossa energia aqui, que é espiritual, vem do Senhor, né? Então esse poder, eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do maligno, né? E dou poder para em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônio, curarão. Né? Então é isso aí, né? Esse trabalho que é feito pela igreja e as pessoas nunca trazer isso para o natural, achando que igreja é você se dizer igreja. Eu digo que sou da igreja, mas não sei nem para onde eu estou andando, o que estou fazendo, estou dentro dessa organização. Não, então não é. Eu estou trabalhando, a seara é grande, os obreiros é pouco, disse o Senhor. A seara é exatamente essa fábrica de alma. Está entendendo? Aí como é que, se eu não estou dentro dessa organização, então não faço parte da igreja. Simplesmente assim, né? Então as pessoas acham que é porque eu estou debaixo de uma casa, cheio de gente, um homem pregando ali a palavra, ou eu mesmo cantando um hino aqui, faço parte da igreja. Não é só isso, não. É você fazer a tua parte dentro dessa organização, né? Já passo para você aí. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos, a estudarmos a palavra de Deus. Já quase finalizando esse trimestre, né? Penúltima lição, já foi citada aqui. E tem sido um privilégio para nós aprendermos um pouco mais sobre aquilo que as Escrituras nos ensinam. Errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, se nós não temos o conhecimento e não buscamos, nós estamos cometendo um grande erro, porque essa é a carta de Deus à humanidade. A Bíblia Sagrada nos instrui acerca daquilo que Deus espera de nós, seres humanos. E aqui, esse assunto e essa lição é uma lição muito preciosa, porque quando fala sobre igreja, tem logo uma conotação de um templo mesmo, mas não é só isso. Tem pessoas que não entenderam a razão de estar ali, assentar em um banco, ouvir a palavra,
Eles acham que isso é o bastante e Jesus espera muito mais de nós, que está ali na igreja, nessa comunidade dos santos, ouvindo a palavra, compartilhando a palavra, exaltando o nome do Senhor. Isso, na verdade, é só o início. É uma preparação para que a gente venha a se alicerçar nessa fé e, consequentemente, compartilhar essa fé ao mundo, que Jesus espera isso de nós, né? Então, como família, a gente não vive isolado, somente entre quatro paredes, da mesma forma como família de Cristo, família de Deus, nós não podemos ficar isolados e achar que isso não tem nenhuma importância, porque tem importância sim, tanto de entrarmos, né, nessa conotação templo, parte física, estarmos ali, mas de sairmos também para propagar esse evangelho, que é essa razão de estarmos aqui compartilhando essa palavra, essa lição. Exatamente. Então são dois aspectos, né? Já foi falado. Quando fala de igreja, a igreja tem uma natureza organizacional. Aqui vai tratar exatamente dessa parte física, visível, local. Sim. E imperfeita, nós não podemos esquecer que é imperfeita porque Sim. é composta de seres humanos. O governo que é eleito ou que é denominado a cuidar de cada instituição dessa é composta de ser humano, cheio de imperfeição, mas nem isso impede de nós usufruirmos das bênçãos que a palavra nos propõe. Através da nossa fé, nós vamos ouvindo, nós vamos crescendo e desenvolvendo um relacionamento com Deus, aprendendo uns com os outros, né? Então, essa parte física é o que dá nome a essa organização que tem um governo, né? As igrejas locais todas têm lideranças e isso iniciou no início da igreja, já começou com os apóstolos. E deu sequência e até hoje se segue esse modelo. E o que não está de acordo com esse modelo bíblico e com o modelo dos apóstolos, não é considerado um modelo cristão, um modelo essencialmente bíblico. E tem o aspecto espiritual, como você já citou, corpo. Então, no aspecto espiritual, nós como igreja somos corpo, com diversos membros, cada um Sim. exercendo ali a função, o exercício, o ofício que recebeu do Senhor, porque nós identificamos em que área Deus quer nos usar. Tem uns que são apóstolos, outros pastores, outros profetas, outros mestres e infinitas funções que podem ser desempenhadas pelos cristãos para que haja um crescimento e uma edificação no corpo de Cristo, como nós temos lá em 1 Coríntios, Paulo mesmo escreve sobre os 9 dons Sim. Né, do Espírito, que é distribuído de forma a cada um conforme ele mesmo quer. Então isso é muito importante, isso se dá exatamente nesse exercício dessa igreja organizada que se distribui as funções, departamentaliza, né? Nós temos a nossa igreja, a Assembleia de Deus, eu admiro, tem os departamento infantil, de pré-juniores, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, exatamente para você não ficar deslocado. Uma criança participando de um evento de adulto, frequentemente ele vai ficar desinteressado, pois a linguagem não condiz com a sua realidade. Então, existem esses departamentos exatamente para, de acordo com a necessidade de cada grupo, a palavra ir numa direção mais completa, né? Então, isso é o que faz parte dessa igreja local, dessa igreja visível, dessa igreja física. E como corpo de Cristo, nós pega o que tem na igreja local, nessa igreja visível, e essas múltiplas que você vai encontrar em todo lugar.
igrejas físicas, igrejas, igreja visível mesmo, né? Sim. Templo. E são esses que irão compor uma igreja única, que é a igreja universal, a igreja invisível, a igreja espiritual, que só Jesus para conseguir identificar onde cada crente verdadeiro está, Sim. para inserir nesse corpo espiritual, que lá em Apocalipse, eu vou até ler essa referência, Apocalipse 21 e 22, que essa é a nossa esperança, e que não haverá mais, futuramente não haverá mais essa igreja terrena, essa igreja visível. Nós estamos aqui de passagem. Olha, Apocalipse capítulo 21 e versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Aqui fala da vida já após o arrebatamento da igreja. Essa igreja que é local hoje se tornará uma igreja que irá encontrar-se com Jesus no arrebatamento e, posteriormente, esses postos aí de pregação já não existirão ou não terão mais nenhum efeito. Então, que possamos crescer neste conhecimento da palavra, aplicarmos isso ao nosso coração para termos esse encontro glorioso que é na vinda do Senhor. Pois é, aí você falando aí de uns pastores, outros, aí você vê em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? 11. Quando ele diz que ele mesmo, que é o próprio Deus, né? Que tudo é feito em Deus, nesse sentido aqui, igreja, né? Acabei de falar que o combustível não é óleo diesel, não é hidrelétrica que está fornecendo energia. É o próprio Deus que nos dá essa energia, nesse caso, que é espiritual a coisa. Então não posso pegar energia de homem, de terra, de qualquer coisa da terra, não, é dele que vem esse combustível. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores. Para quê? Aí no versículo 12 diz, para que é isso, né? Que é exatamente ele querendo, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é exatamente construção do corpo. O que é isso? Vai sempre ganhando alma e esse corpo vai se completando. Tá entendendo? Quer dizer, aí voltando aqui comparando com a fábrica, vamos dizer assim, só para as pessoas entenderem, fazer uma comparação. Aí esses apóstolos, pastores, tal, são os encarregados. Tem os supervisores, tem os encarregados, tem o dono da fábrica, vamos dizer assim, né? O dono é Jesus, né? Mas no caso tem aquele que é supervisor geral, vamos falar assim, né? Que é um apóstolo, vamos dizer assim. Aí tem, então é assim, tem os organizadores dessa fábrica, né? Que é exatamente essa fábrica de alma que vai organizando, querendo aperfeiçoamento. O que vai acontecendo? Dentro desse corpo de Cristo, que é essa organização, esse organismo vivo que tem essa organização, as pessoas vão se destacando. Assim como numa fábrica se destaca, que é no sentido de você vai aprendendo, você vai se destacando conforme a tua vocação, você vai crescendo e sendo classificado, né? Vai crescendo de cargo, vai assumindo responsabilidade dentro desse corpo de Cristo, né? Então é exatamente você crescer no sentido espiritual ali, vai recebendo dons espirituais, como você falou dos dons, né? Os 9 dons e com ramificações aí nesses dons, né? Então, para fazer a obra do Senhor. Então, quem vai se destacar é a tua disponibilidade. É o teu empenho, é o teu buscar, o teu querer. Porque Deus, o Senhor Jesus já quer.
te chamou para isso, para ser aperfeiçoado. Então, essa questão aí a gente tem que entender que é um organismo que se mexe, ele trabalha, ele funciona, né? Espiritualmente. E ninguém vê, não é uma fábrica como, eu estou fazendo só a comparação, como Jesus fazia também comparação, né? Que ele falava na seara, exatamente, é um roçado, uma roça, um plantio que a gente planta e cuida de tudo, e regra e tudo, e no final você colhe, né? Então ele fazia essa comparação, do mesmo jeito que eu estou fazendo numa fábrica, que é vários aparelhos, várias bombas trabalhando ali, aquela coisa toda, aquele movimento todo, para quê? Tem um objetivo no final. E vários encarregados e funcionários que é só para limpeza, outro faz alguma coisa. Mas é tudo trabalhando, organizado, para no final ter uma produção. Então, do mesmo jeito aqui, esse organismo funcionando com as pessoas organizadas. Porque se não tiver organizada, está fora do corpo. Aí você pode estar no meio das pessoas, dessas pessoas que estão trabalhando, é como que eu esteja visitando a fábrica, vamos dizer assim. Eu estou lá, dentro da fábrica também, qual é a tua função? O que está fazendo? Nada. Está fazendo nada. Ele está só, às vezes, atrapalhando, né? E atrapalha mesmo, que o cabo vai puxar a mangueira, ele está no meio, engancha nos pés dele, aquela coisa toda, atrapalha. Não está fazendo nada, quem não faz nada no meio de serviço, ele atrapalha. Então, tem muita gente na igreja, ele atrapalha, porque ele não acha a função dele. E muitas vezes até ele quer atrapalhar mesmo. E a gente sabe disso, que o próprio Jesus ali, com 12 tinha um que atrapalhava, imagina, né? E às vezes a gente sem querer atrapalha também, é claro, porque é ser humano, né? Não tem uns acidentes nas fábricas, nas empresas. Tem aquilo que é indesejável, acontece coisa que não é desejado, não está dentro dos projetos. Então, se isso é os pecados, aquela coisa toda no meio dessa igreja, mas que a gente vai consertando, tem ali um médico, uma ambulância, leva lá, o caboclo conserta lá, no lugar certo, né? Que no caso aqui é Jesus, né? Vai com o pastor orienta, ora por ele, que é o encarregado, né? Aí volta, não, deixa para lá, isso aqui aconteceu, vamos tocar o serviço para frente. É como que seja assim, esse movimento, dá da gente, assim, fazer uma comparação nisso aí, né? Esse movimento do corpo de Cristo que precisa se mover e você precisa estar ativo nisso aí. E as pessoas, às vezes, não ativam, ele não se ficha, ele não leva os documentos para verdadeiramente assinar a carteira nesse negócio aí. Ele fica ali meio arrodeando, olhando, atrapalhando, dando uns pitacos, mas ele não consegue entrar no meio da produção mesmo. E é uma coisa que nós precisamos fazer isso, porque quando Jesus está vindo aí, e na hora que vir, se você não tiver nessa organização, você fica. Quando você vê ali Hebreus 10, 20, acho que é o 25, que diz que nós devemos exortar uns aos outros, que isso dentro de uma empresa fica exortando mesmo, né? Ei, rapaz, faz assim, não faz... Ei, vai, pega ali, não faz aqui não, não é assim? Então devemos exortar uns aos outros para que não deixar a sua congregação, como é o costume de alguns. Quanto mais verde que vai se aproximando aquele dia, o dia do Senhor, o dia da nossa morte, ou sei lá, um dia que você não pode fazer mais nada, né? Então é isso aí, vamos ser crente mesmo, né? Trabalhar na obra do Senhor, né? Para a obra do ministério, para a construção do corpo. É uma coisa bem, né, que o apóstolo Paulo fala ali, né? Vamos à leitura bíblica Sim. em classe, Tito, capítulo 1, versículo do 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum,
Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Exatamente. Uma coisa bem... Bem instruído, a instruir. Ele recebe a instrução para instruir aquela igreja que estava em desordem. E essas cartas paulinas, né, que são as duas de a Timóteo e essa aqui, todo ele diz a Timóteo também para se dar por exemplo. Por causa disso aí, né? Tem que ter exemplo aqui para que... É isso que ele cobra de Tito, né? Também para ele colocar em boa ordem. Aí o que é? Quando fala essa palavra boa obra, boas obras, ou boa ordem, vamos estar aqui, que é quase a mesma coisa, né? Organizar, ordenança ali. Então significa em Deus. Tudo isso que nós estamos falando aqui, dessa organização, é na palavra de Deus. Você vai pela palavra de Deus. Que às vezes as pessoas pensam que para a igreja, a gente volta ao assunto, né, da igreja, vai para casa, uma casa lá, que tem um pastor pregando lá e tudo, mas ele não vai nessa intenção, ele vai no naturalismo, ele naturaliza a Bíblia. Então não, é a palavra de Deus que vai determinar essa organização. Organizar-se dentro da palavra de Deus, porque senão não faz parte do corpo de Cristo, porque Cristo é a palavra. Cristo é o verbo. Se você fica fora da palavra, você saiu, foi cortado esse membro, você não faz parte desse corpo, né? Agora, aí você pode dizer, não, mas é porque tem muito crente que falha. Tem a pessoa que é crente mesmo e que falha. Sabe aquela coisa da fábrica? Ele trabalha na fábrica, mas hoje ele faltou porque ele se acidentou, cortou o dedo. Aí, mas ele não pegou a conta, ele não foi excluído, né, demitido da fábrica. Não, ele apenas se afastou um pouco, porque se acidentou, mas ele vai voltar quando ele sarar. Então é meio que assim que funciona isso aí. E nós não podemos ficar escandalizados por isso aí, né? Então tem toda essa coisa aí para a gente andar com moderação, com inteligência, com vigilância, dentro, trabalhar nesse corpo de Cristo com essa inteligência aí, né? Buscando sempre em Deus a fé, a paciência, tudo isso, né? E todas essas instruções, elas estão tentando levar o ser humano que está ali agora envolvido nesse corpo de Cristo, né? Esse crente, esse novo crente, é um ensinamento a se alinhar à palavra, porque realmente Sim, você chega com uma cultura desse mundo, aí você vai passar por uma transformação. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2. Não mais se conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento. Nova visão. É uma palavra que você agora vai se adaptando, a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, mudando o comportamento. Tem pessoas que passam muitos anos na igreja e não conseguem aderir a isso, eles têm muita dificuldade.
Trouxeram essa cultura e chega na igreja, acumula mais a incredulidade porque eles não acreditam que a palavra seja o suficiente para transformar. E a palavra, ela transforma, Tem um ela poder pra liberta, isso. porque a palavra é, Porque ela- é o próprio Jesus. A palavra ela substitui aquilo, um vício, uma coisa, ela substitui. Você tem prazer nas coisas de Deus, que o vício fica, você esquece isso para lá. E Deus tira isso, esse desejo de pecar. Né? A palavra ela tira isso de você, porque tem poder para isso, para mudar mesmo a pessoa. Né? Aí quando você falando em mudança aí dessa perfeição, prosseguindo o versículo 13 lá que nós acabamos de falar, querendo o aperfeiçoamento dos santos, não, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aí entra no versículo 13 dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unido numa só fé. Unidade da fé, a medida da estatura, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento do Filho de Deus, que é exatamente, você vai conhecer o Filho de Deus pela palavra dele. Eu sou assim, desse jeito, tal. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O versículo 13. Então, você vê que você vai crescendo, você vai conhecendo, você vai se aproximando, você vai, como que fosse assim, você é dedo, um dedo ele quase não serve muita coisa, mas limpa o ouvido, tal, alguma coisa assim, né? Mas aí depois você já é mão, você já vai se aproximando, daqui a pouco tu é coração. Tu é um fígado ou alguma coisa, já um órgão importante na obra de Deus, de maneira que você produz muito e que você é quase indispensável. É assim, então você vai, né? Vai se aperfeiçoando, você vai crescendo nisso aí. Como que fosse a fábrica, você vai subindo de cargo, você já é um supervisor, né? Então é mais ou menos que assim para as pessoas entenderem, mas isso dentro dessa fé em Cristo, que é essa única fé. Porque não é uma fé humana, não, uma fé na palavra. Fé significa você acreditar naquilo que não vê. Mas você sabe que existe. Né? Então vamos aí Nesta lição estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Então vamos, os objetivos da lição são 3. Primeiro, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Segundo objetivo, reconhecer a institucionalidade bíblica da Igreja. Terceiro objetivo, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Sim, aí pode entrar já na introdução, né? Vamos à introdução. A Bíblia apresenta a Igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da Igreja. Exatamente. Palavra-chave, organização. É porque nada funciona sem organização, né? Aí você vai ver o universo, né? O pessoal, quem é ateu, ele falta dizer que existe Deus mesmo. Ele fica correndo para um lado e outro, mas ele vai parar na organização. Que é organizado as coisas, os planetas, tudo organizadinho. Então aí ele fica louco com isso. Tem uma coisa que organiza isso aí. Quem é? Ele tem o jeito de dizer que é Deus. Ele fica enrolado, né? Quando as pessoas perguntam. Então, Deus, ele é organizadíssimo, né? E ele colocou Adão na terra para organizar a terra. É para lavrar e guardar. E ele ajudava, ele já estava organizado, só falta lavrar e guardar o que estava feito já. Quer dizer, aí depois do pecado vem essa desorganização, que aí o homem pecou, se afastou de Deus.
o dia é como que o inimigo veio aí, deu um tiro no meio, espatifou tudo, desorganizou tudo. Aí a igreja vem para organizar, né? Que é exatamente se organizar, é um órgão, né? Físico, assim, né? Que organizado ele vai voltar a essa organização de Deus. Ele se aproxima de Deus exatamente aí torna a ser imagem e semelhança do Senhor, exatamente porque se organizou com Deus, na orientação do próprio Deus, né? É mais ou menos isso aqui, né? Vamos para o primeiro tópico. Vamos para o primeiro tópico. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro subtópico, Tito, versículo 4. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui, como as epístolas a Timóteo. A de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, versículo 4. Expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Tito era grego, Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 vezes em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 3, uma vez em 2 Timóteo, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e em Nicópolis, título, capítulo 3, versículo 2. É aqui uma apresentação, sim, né, do servo do Senhor, né, que como Paulo já está aqui determinando ele como pastor ali de Creta, né, ainda passando para ele isso aqui, só apresentando esse primeiro subtópico aqui, apresentando ele, o que é ele, como é que é, da onde veio, o que é, né? sim. Então, tudo certo, vamos... Segundo o subtópico, pastor de Creta, versículo 5. Foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, Atos, capítulo 27, versículo 8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Certo, mais uma maneira de apresentar o pastor, né? E a ordem já de ele dando ali a Tito, né? Mas dizendo como é que o apóstolo Paulo colocou ele lá, como foi que ele passou por lá e deixou Tito, né? Mas vamos prosseguir. Terceiro subtópico, Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene do norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2, de Tito, no caso. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses. Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13. Outro problema ali era que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito, capítulo 1, versículos 10 ao 16. Ele fala bem, Paulo ali para ele, a respeito ele não ir atrás das fábulas judaicas.
ali existia homem desordenado que eles destruía família inteira, casa inteira, ele diz lá. Né? Então, com palavras vãs. Aí ele diz, esses tais aí, principalmente os da circuncisão, que é exatamente os judaizantes, né? Que é do judaísmo. Então estava desorganizado de tal maneira que espiritualmente tinha nada. Ele não, na verdade é aquela coisa, acredita, mas vagamente, não sabe para onde vai. Sabe aquela coisa de você ver falar, mas você não sabe como é que funciona o negócio? Então tem o organismo, mas o organismo está desorganizado. É dessa forma aí. Então você é como que esteja desarranjado o organismo teu, né? Teu intestino, e você comendo coisa mais que vai piorar a situação, em vez de organizar o alimento para melhorar, né? Então, o caso daqui, não tinha ali um que pudesse organizar a coisa da maneira da palavra, conforme as palavras do Senhor. Aí você vai ver no capítulo 3 de Tito, Paulo dizendo isso aí, que ele organizar na palavra, né? Para que eu vou até ler aqui, que é porque é bem importante isso aqui, para você ver que o apóstolo estava orientando Tito, né? Tito capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que crerem em Deus procure aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, né? Aí ele sempre chama a atenção dele, no versículo 9, ó. Mas não entres em questões loucas, genealogia e contendas e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então você vai sempre exortando, não vai por esse lado que aí está cheio desse pessoal aí. Tem um versículo aqui, no capítulo 1 aí, que ele diz, um dos profetas deles mesmo, diz que os cretenses são ventres preguiçosos. Ele mesmo se destruía ele mesmo, entendeu? Então, ele disse que essa palavra é fiel. Eu estou falando, não é que eu estou dizendo mesmo de mim, é como ele estivesse dizendo assim, não. Estou falando porque é verdade. Né? Mas é tão lindo a liderança do apóstolo Paulo, porque ele tinha consciência da capacidade que Tito tinha de ajustar aquilo que estava desajustado, porque a preocupação de Paulo de enviar Tito ali era para que ele ajudasse aquelas igrejas saírem daquela monotonia ali de vida comum, como eles já tinham vindo na cultura deles. Aqui fala na lição que era consequência de um desleixo natural. Então, provavelmente a preguiça, a glutonaria, a mentira, a maldade de seus moradores, até mesmo violência, imoralidade, orgulho, idolatria, a permanência no pecado. Na verdade, não tinha acontecido aquela mudança, por talvez falta mesmo de instrução. Aí Paulo dá essa incumbência a Tito de ir lá organizar essa igreja, distribuir tarefas e ser persistente na doutrina, no ensino, na instrução, porque a verdade é que a instrução, o ensino da palavra, ele vai gerar mudança no nosso comportamento. É por isso que precisamos ser persistentes na palavra, no ensino, no trato, para que isso venha gerar frutos. Exatamente. Né? Aí, no caso deles aqui, ainda tinha esses religiosos aí que era do judaísmo que vinha distorcer a coisa. Para, em vez, aí eles já ficavam pensando que estava organizado, estava desorganizado. Judaizantes, aí você vai ver rebeldes. Lá onde eu li agora, no capítulo 3, lá, parece que é o versículo 11, mais ou menos, que ele fala,
da heresia. Né? Os hereges, depois de uma e outra admoestação, evitai-o, porque esse peca está pervertido e ele, estando em si mesmo condenado, ele fala lá. Quer dizer, ele toma cuidado desse povo aí, não vai ficar, tu chama atenção, não quer não, sai fora dele, não. Invitai-o, invita de... A mesma palavra que ele falava sempre para Timóteo também. Esse Sim. tipo de gente aí, que está cauterizadamente, invita ele, sai fora. Não adianta ficar nessas contendas, em debate aí, que não vai funcionar, não. Então vai, Exatamente. prega e vai ensinar quem quer. Então vai colocando aqueles que são mais zelosos, que querem verdadeiramente servir a Deus, a mesma coisa de hoje. Não é que a gente seja contra as pessoas ir na igreja. Pode ir qualquer pessoa. Agora você colocar na frente as pessoas que não têm testemunha, que anda fazendo de qualquer jeito as coisas, não tem condição. Então é esse caso aí que ele disse, não bota pessoas, do mesmo jeito ele disse para Timóteo, né? Eu volto a dizer de novo, estamos falando de Tito, né? Mas assim, botar as pessoas que verdadeiramente ensinem, tenham testemunho para isso aí, né? Para que ensine os outros, né? Então é isso aí, né? Nós vamos aqui para o nosso intervalo, né? Sim. O nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, em nome de Jesus. Segundo tópico, a institucionalidade bíblica da igreja. Primeiro subtópico, a instrução paulina. A organização eclesiástica. Aqui o apóstolo Paulo instrui Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, conforme o versículo 5, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, de acordo com Atos capítulo 14, versículo 23, Atos capítulo 20, versículo 28. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos, de acordo com Filipenses capítulo 1, versículo 1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram um reflexo da cultura da região. Tito, capítulo 1, versículo 12. Isso está além de um problema meramente ministerial. É incrível, porque isso era já... cultural, uma coisa que é meio costume mesmo no povo já. Ser relaxado mesmo. Eles não procuraram ver o que era, como é que é. Eu acabei de falar agora há pouco, né? Que os que apareceram lá religiosos, no sentido que falavam de Deus, falavam errado. As coisas que não eram as palavras são palavras do Senhor Jesus. Quer dizer, não podiam consertar, uma coisa já está tudo esculhambado. Aí os que vêm falando em nome de Jesus ainda vêm, né, de forma errada, não funcionava mesmo não. Aí tinha que ter um assim para chegar e fazer a diferença mesmo, né? Que é o que o Senhor Jesus conta conosco, né? Para fazer a diferença mesmo, ser um crente verdadeiro, ou larga a mão disso. Vai para o céu sempre. Para dizer que é crente e virar um rolo e não... Não, ou é ou não é. Tem que tomar uma decisão, né? Então, não adianta de ser meio termo. É como que esteja falar aqui num time de futebol. Joga bola, se não deu de fazer, tudo bem, mas jogou. Se esforçou. Né? Você é um bom jogador, é médio ou é ruim ali, mas você está jogando, é um soldado. Está produzindo bem ou médio ou é meio ruim, mas você está lutando junto, você não cedeu, né? Então, o problema maior com Deus é isso aí, você não ceder. Você, ainda que seja ali, mas você não desistir, né? Ainda que seja só para levar água ali para o que está trabalhando, mas você está ajudando ali em alguma coisinha, né? Mas é isso aí. Segundo subtópico, igrejas como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19, Efésios capítulo 2, versículo 21. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dá caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Exatamente. Então, tem que ser, no caso nosso aqui, quando fala aqui de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, né? Não sabeis, o apóstolo Paulo faz uma pergunta e chamando a atenção mesmo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? Se não sabem, procura saber, porque vocês têm que zelar por esse Espírito que está em vocês, né? É como que, vocês têm que dar ouvido ao Espírito. Vocês têm que ser organizados, dando ouvido ao Espírito para fazer conforme o Espírito manda fazer. É isso aí.
E ele diz no versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, sois vós, é santo. O que ele está dizendo? É parte de vocês essa desorganização. O Espírito sempre vai querer organizar. Mas se você não quiser organização, você está expulsando o Espírito de Deus. Aí Deus o destruirá, exatamente, acabou. Se você não é templo mais, você não é habitação do Espírito mais, você não faz parte da igreja, não faz parte do corpo de Cristo mais. É isso aí. Porque esse corpo é santo, esse templo é santo, ele está dizendo, separado do pecado. Tem que andar na orientação, organizado para não pecar, é isso aí. Ele está falando dessa forma aí, nesse versículo 17, depois daqui do 16, né, que está aqui, né? Então, trabalhar dentro dessa organização, permitindo mesmo, como eu disse aí, o jogador pode ser ruim, mas tem que ser obediente. E ajudar os que são bons. Porque às vezes o cara é ruim e ele não quer atrapalhar o bom. E aí não, ele tem que ajudar. Se ele está ajudando, ele está sendo útil. Útil. Eu sempre digo, num exército, não trabalha, não produz, só os que estão na frente de batalha, não. É o que está cozinhando para ele lá, comprando lá no supermercado, levando água para ele beber. Então ele está trabalhando da mesma forma, ele é recompensado da mesma forma dos que estão na frente da batalha. Né? Então assim é o corpo de Cristo nessa batalha espiritual, né? Nessa luta, nesse funcionamento. Né? Terceiro subtópico, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 e versículo 40. Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente, Atos capítulo 14, versículo 23. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários, Atos capítulo 15, versículo 6. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Romanos capítulo 15, versículos 25 a 27, havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 2 a 5. E também tesouraria, 1 Coríntios capítulo 16, versículos de 1 a 3. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2. Tinha tudo Sim. de uma instituição como se organizada. É um governo, né? Uma associação. Tem que ter uma diretoria ali, tudo organizado, cada um cuidando da sua parte ali. Então, do mesmo jeito, é hoje, né? Você vê esse assunto aqui de ética, né? Que é exatamente dentro da ética ali, para você ser chamado a atenção, quer se arrumar, não quer estar fora. Então tem tudo isso aqui, né? Tem as convenções também hoje em dia, né? Que se trata exatamente das problemáticas generalizadas aí. Sim, às vezes, quando se trata dessa questão social, as pessoas às vezes não entendem muito isso aí. Porque não está lá um pastor, vamos tirar pelo nosso pastor mesmo. Ele não vai sair na rua, no microfone, dizendo, hoje eu dei tanto para fulano, lendo um relatório. Aí dizendo, até mesmo para a igreja, ele vai dizer isso, o Pedro, o Vicente, o Paulo, o Antônio, eu dei tanto hoje. Ele não vai. Mas a igreja ajuda. Mas quem vai dizer isso? E às vezes é criticado nesse assunto. As pessoas aí do mundo criticam a igreja, né, que não ajuda ninguém. Mas ele não sabe o que a igreja faz. Então, às vezes, as pessoas são criticadas porque exatamente a gente não vai
estar passando relatório para os outros, não. Tem nada a ver de eu sair na rua dizendo as coisas. É diferente do mundo. O mundo, ele gosta de você falar com um político desse, eu não gosto nem de falar nesse assunto assim, mas você faz se ele fizer uma coisa para ti, se ele fizer 1000 discursos, ele fala todas as vezes em ti que ele te deu lá um negócio, um bolão de barro, lá uma carrada de aterro. Ele vai falar a vida inteira para se promover em cima daquilo lá, entendeu? Aí a coisa como é espiritual, que apesar de ser ali natural, mas é espiritual, para funcionar esse organismo. Quer dizer, aí você está dizendo, vai dizer para os outros, falar na Globo, ou sei lá, numa emissora. Não, tem nada a ver, Deus não está vendo. Quer dizer, o Pai do céu, nosso Pai, está vendo tudo. Eu já prestei conta com ele, já viu lá. Precisa estar dizendo para homem. Então é um negócio assim que as pessoas não entendem esse negócio aqui. Né? E às vezes é criticado por isso e acha desorganizado também, como acharam Moisés. Moisés, ele organizou a igreja, no sentido, aquele povo do deserto. Não tinha organização nenhuma. Até Moisés era do jeito que der certo. Aí Deus diz, não, estabelece uma lei aí, faz as leis. É assim, para escravo, para tudo, faz aí direitinho. Mas tinha muitos que não obedeciam. Não quer obedecer. Aí fica criticando, mas quem disse foi Deus, meu. Então, te vira com Deus, quer dizer, só leva pancada quem não quer obedecer às coisas de Deus. Então, o pastor organiza de uma forma, a pessoa vai contra, mas quem vai apanhar? É quem vai contra. Porque é de Deus, eu organizei espiritualmente. Quer dizer, o pastor organizou espiritualmente, o cara vem contra o pastor, dizendo que não concorda daquele jeito, mas o pastor é eu. Mas, rapaz, tu não manda em nada aqui, quer dizer, era o caso de Moisés ali. Quem foi contra foi só apanhar. Então tem esse lado que a gente tem que, estamos falando aqui para nós aprender, né? A obedecer o pastor. Pintou a igreja de vermelho, é vermelho mesmo. Não, tá bom, tá jóia. Não, é assim. Então as pessoas sempre vão contra. Aí já pensou se o pastor fosse perguntar que cor era para pintar, né? Aí cada um dizia uma cor, né? Mas é assim, vamos... Terceiro tópico. A questão atual. Primeiro subtópico, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas. Romanos capítulo 13, versículos 1 ao 7. Como também com as autoridades eclesiásticas, Hebreus capítulo 13, versículo 17. O ensino de Jesus é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Exatamente. Então, aí você vê que nós somos de duas pátrias, né? Exatamente. Eu tenho o meu lado social, meu lado físico, meu lado terreno, meu lado familiar, carnal, que eu tenho que me organizar aqui. Mas quando se trata da igreja, aí já é uma coisa espiritual, é o que eu acabei de falar agora há pouco. As pessoas não entendiam Moisés por isso. Não, quem mandou dizer foi Deus. Aí o pau caía para cima de quem? Porque era ele com Deus, a pessoa lá com Deus, né? Quer dizer, hoje da mesma forma, a gente tem que entender isso. Nós precisamos aprender isso aqui.
né, que nós não devemos estar contra as coisas de Deus. Na igreja, você ir para o culto pensando que está numa reunião de uma associação natural. Não, nós estamos numa reunião espiritual. Que as coisas tratadas lá, se o pastor está fazendo errado, o problema é dele lá. Ele está passando para a gente uma coisa errada que não foi Deus que disse para ele. Quer dizer, mas se eu estou considerando que foi Deus, quem vai pagar o preço é ele lá. Quer dizer, aí é claro que tem o exagero, né? Quando é aquela coisa que é escancarado, que está errado mesmo. Aí você não pode concordar, mas então a gente aprender isso aqui, para que não venha entender que a igreja é uma casa. Né? A igreja é um monte de gente junto falando em Deus. Não é isso aí não. A igreja é crente em Jesus Cristo, de verdade, né? E quer fazer parte desse corpo, né? Segundo o subtópico, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto denominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holinense, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7. O extremismo, né? Sim. Eles acreditam que não há necessidade dessa organização. Sim. Aí Mas é composto de pessoas e as pessoas têm essas necessidades. Exatamente. Tem a necessidade de orientação, né? De orientação, de liderança. De organização, de quem diga para ela como é que funciona. Sim, tem que ter um assim. líder ali. Sempre os nossos líderes, né, da Assembleia de Deus fizeram isso aí, né? Organizaram tudo, vai. Até mesmo Jesus, quando falar aqui. Ele estava com aquela multidão em volta e os discípulos preocupados sobre o que eles iam receber para se alimentar, porque eles estavam com fome. Mandou organizar. E Jesus manda se organizar, sentar na relva, todos. E aí Jesus faz aquela oração para a multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixes e dá para que os discípulos sirvam aquela multidão. Então, aí a organização. E também no sentido ético, Jesus entra ali com aquele pé de peru lá, um chicote na mão e derrubou, quebrou as mesas dos cambistas, tudo. Aqui não é banco, não é lugar de negócio, não é feira não, rapaz. Aqui é a casa de oração. A casa do meu pai é casa de oração. Pelo zelo ele fez isso. Quer dizer, uma coisa ética já, de organização também, organizando ali. Então tem tanta, né? Jesus foi organizadíssimo, né? Nesse sentido, obedeceu o judaísmo à risca, só não obedecia às fábulas. Aquilo que não é de homem, não tinha nada a ver, por isso eles ficaram contra ele. Terceiro subtópico, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista. Parham e outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade, isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter
a identidade e a unidade doutrinária das igrejas no país e, dessa forma, trazer soluções para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Pois é, convenção exatamente para organizar, para ver. Discutir Porque sobre a palavra de Deus precisa não ser muda, melhorado. mas as leis de homem mudam, né? É constituinte de país para país, estado para estado, tudo, e a gente tem que se adaptar a isso aí. Colocar sempre dentro do estatuto aquilo para que não vá contra as leis dos homens, aquela coisa toda, se adaptando ali. Essa organização humana para conduzir esse organismo, né? Sem estar em atrito com os governos, com essas coisas todas, com as leis aplicadas no país. Então a gente vai sempre se adaptando a isso aí. E entre a gente também, concordando ali com, né, as ideias que vai surgindo de evangelismo, essas coisas todas aí, né? De obra missionária, né? Para desenvolver, vai desenvolvendo a igreja, vai crescendo, que é edificando o corpo de Cristo, construindo, né? Conclusão. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes entre si, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária evangelizadora. Ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Impossível. É impossível. Até mesmo local. Exatamente, né? Porque tem que ter organização em tudo, né? Não pode de maneira nenhuma você conduzir uma simples associação, uma simples empresa, ou até mesmo tua casa, né? Exatamente. Tua família tem que se organizar. Aí, em todos os sentidos, tem que ter organização para que funcione as coisas, né? E se for uma boa organização, né? Vamos dizer, organizar, colocar em boa ordem, como o apóstolo Paulo disse para Tito. Quer dizer, boa significa biblicamente, na vontade de Deus, na palavra de Deus, no querer do Senhor. Aí é bom, é boa, tá certo, vai dar certo, não tem como dar errado. Então é assim que nós devemos agir, né? E que nós vamos aqui já para o nosso, né, encerramento do nosso programa de hoje. E que Deus venha abençoar grandemente. Espero que você tenha aprendido conosco aqui, como nós estamos aqui para aprender também. E que Deus abençoe a sua vida, né? Que venha prosperar você e sua família, né? Dando saúde e prosperidade a cada um, né? E até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém.